Eu sei que é cheirinho de livro novo, é assim, uma das melhores coisas que existem. Mas na moral, vocês já cheiraram o livro velho? Oi, meu nome é Diana Lores e a indicação literária de hoje vai para um livro velhinho, que a história do livro é maravilhosa e a história do livro para comigo é outra coisa assim, ó, incrível. A indicação de hoje vai para Os 12 Contos Peregrinos de Gabriel Garcia Marques, editado pela editora Record, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu ganhei esse livro da minha irmã e ele veio de um sebo. E ele veio já veinho com as páginas brancas, assim, o acordo ortográfico do antigo, as letrinhas pequenas, sabe? Aquela coisinha de livro velho aqui, ó, manchinha de traça. Manchinha de traça, adoro, adoro. É aquele cheirinho de poeira, adoro. Fico com rinite, mas estamos aí bancando uma paixão. Já tinha 2 outros livros de Gabriel Garcia Marques que eu ganhei do meu pai, né? Uma coisinha mais nova, páginas amarelas assim, né? E por opção, não pelo tempo, porque esse daqui tem páginas brancas com certeza, né? Que é daquela que chega, dói o olho. 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos do Cólera. Eu sempre tentava ler, mas nunca conseguia muito, porque achava... É uma leitura difícil, assim. Gabriel Garcia Marques, ele tem, assim, um estilo bem único, assim, meio denso, mas até um pouco racista às vezes. Não sei nem como lidar, assim, minha gente. Eu juro a vocês, se vocês sabem como lidar com esses clássicos que tem esse racismo, esse machismo, essas coisas dentro, como é que a gente lida, assim? Abro para diálogo, realmente, porque é uma coisa que eu me questiono. Vou pesquisar mais sobre isso. Mas Gabriel Garcia Marques, assim, um dos grandes nomes de referência dentro do realismo mágico, que é o estilo que eu gosto de escrever, né? Então, eu acho que é importante lê-lo nesse sentido, porque é referência, né, gente? Referência é tudo na vida da gente. E aí, sempre senti muita dificuldade. Eu estava conversando com a Laís sobre isso e ela me deu de presente Os 12 Contos Peregrinos. E aí, gente, é isso, assim. É o que eu sempre falo, você tem que entender também o estilo do autor. Eu descobri recentemente que, na verdade, eu não sou simplesmente uma leitura, é meio que um vermezinho. Eu gosto de ler de tudo. Eu gosto de ler histórias, eu gosto de ler contos, eu gosto de ler romances de ficção, romances de vida real, autoajuda, psicologia. Agora tá lendo minhas coisas para ler Bell Hooks. E assim, é Bell Hooks. Tem Sussurro, eu tô relendo, adoro. É um comfort reading, assim, pra mim, me ajuda muito quando eu tô nervosa. E outro livro que Laís me deu também de sebo, só que é sebo da Federal, que ele os Cavaleiros, os Dragões, não sei o que é de Dragões de Outono, de Crepúsculo do Outono, um negócio assim, ainda não decorei o nome, porque o título é deste tamanho, mas vai chegar lá, tá? E aí é isso, assim, eu sou uma pessoa que eu leio de tudo, então você precisa entender o estilo do autor que você tá lendo. Porque às vezes, eu não gosto de ler fulaninho porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Realmente, eu não gosto de ler Bukowski. Eu acho ele um saco. Mas eu já li Bukowski. Eu acho ele muito ruim. Eu já tentei entender Bukowski. Então, você entender o estilo do autor te ajuda a diferenciar aquilo que você realmente não gosta e aquilo que você não compreendeu a linguagem. Porque a gente precisa entender que o livro, ele é basicamente o diálogo do autor, né, que passou na cabeça de quem está escrevendo, diretamente para a cabeça de quem está lendo. Não tem meio termo, não tem efeitos visuais, você está dialogando com uma pessoa. E se aquela pessoa está te contando uma história, você só precisa entender a forma que ela se comunica. Muita coisa. Num livro de contos, eu acho muito importante, como tem aqui, ter o prólogo. Esse prólogo, ele vai falar um pouco da história do livro e a forma como ele foi escrito. E eu acho super interessante você saber do autor como ele construiu aquela história, como ele construiu aquela narrativa, como ele construiu aquele projeto, porque aquilo fala diretamente do processo. E quando você entende o processo, o resultado, ele fica muito mais bonito.
porque você acompanhou. E aí quando você chega e você compreende aquilo, quando você entende aquela forma de expressão artística e até de autoexpressão, você consegue apreciar o produto final, né, o produto final de uma outra forma e de um ângulo muito mais amoroso e muito mais acolhedor também. Voltando para a indicação literária de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história dos 12 Contos Peregrinos. Logo no prólogo, Gabriel Garcia Marques ele fala um pouco sobre a construção da história. Então, assim, para dar um resumão para vocês, ele levou 18 anos para escrever esse livro. Ele imaginava inicialmente que seria um grande romance e aí ele descobriu, depois de elencar 64 temas, ele descobriu que ele ia fazer um livro de contos. Mas como começou a construção desse livro, Ele morava na Europa na época e ele teve um sonho. Ele sonhou com o próprio funeral que ele encontrava os amigos na América Latina. E aí ele entendeu, e aí ele fala uma frase no prólogo, algumas frases assim bem emblemáticas que a gente vai falar um pouquinho aqui. Ele fala assim, morrer é você não estar nunca mais com os amigos. E eu achei isso incrível, assim, eu gosto muito do tema da morte, é algo que eu venho pesquisando, que eu venho escrevendo, a gente já vem dialogando há um tempo. Mas eu achei sensacional essa perspectiva, eu achei assim, belíssimo. E por algum motivo, quando ele acordou desse sonho, ele decidiu que ele iria escrever sobre os causos e estranhamentos do que acontece com os latinos-americanos quando eles vão para a Europa. E ele elenca 64 temas para falar um pouco, para escrever esse romance, porque a princípio seria um romance, e meio que se perdem. Então, assim, ele começa a escrever e aí ele para, e aí ele elenca 64 temas, e aí dos 64 ele, sem querer, joga o caderno que ele tinha anotado fora. E aí, o que acontece? Ele transforma aqueles 64 em 30, porque era o que ele lembrava. E depois desses 30 ele começa, são 18, e depois dos 18 chega aos 12 contos, assim. E depois ele vai nessa busca, Então, como tiveram muitos momentos, assim, de ir até a lixeira do livro para saber se ele tinha jogado fora, de revisitar a memória, dessa peregrinação entre a memória, a realidade e a imaginação, eles se tornam os contos peregrinos, pois vieram dessa peregrinação pelo tempo, pela fantasia e pela poesia. O que eu achei interessante nesse prólogo, a frase que ele solta é a seguinte: o esforço de escrever um conto curto é tão intenso como o de começar um romance. Essa frase ela me pegou de um jeito, porque eu gosto muito de escrever contos, eu gosto muito dessa história, desse formato de história. E o que eu entendo de contos é o seguinte: existe uma história, existe uma narrativa já existente, e o conto, ele é um recorte dessa história. Então, assim, eu tô falando, tem aqui a vida de Diana. E aí eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Isso é um conto dentro do romance da vida. E aí, o negócio do conto é você entender, primeiro, o que você precisa ter de relevante na sua escrita, naquela história. O que vai aparecer, porque se ele é um recorte, nem tudo precisa estar completamente claro e você precisa dar informações o suficiente para o leitor, para que ele possa acompanhar o teu processo de escrita. Então, existe ali uma noção que você precisa desenvolver de tempo. O que é que eu vou compartilhar, o que é que eu não vou compartilhar, o que é relevante para a história, precisa se ter o sentido daquele recorte. E é bem difícil de fazer. E aí, quando ele fala isso, é isso. Tenho outros projetos, eu tenho um romance que ele está sendo trabalhado, mas ele está lançado mais pra frente, estamos ainda em produção, mas aí fica aí pra a galera que me acompanha por aqui pelo canal do YouTube. Inclusive, aproveita que você está aqui até agora, me ouvindo falar sobre um monte de coisa, e se inscreve no canal, deixa teu comentário e não esquece de deixar o teu like no vídeo. Mas voltando para os nossos contos. Depois de consumir esse prólogo, que eu achei ele, assim, sensacional, os contos que eu mais gostei. O primeiro de todos é A Santa. Não vou falar da história,
mas pra mim, a sensação que me passa, o sentimento que me passa ao ler esse conto é de muito perseverança. Perseverança e fé naquilo que você acredita que é certo, naquilo que você acredita que está de acordo com os seus valores e as suas ideias. E essa é a ideia que me passa esse conto. Traduzi-lo em uma palavra só, eu diria perseverança. O segundo conto é o Me Alugo para Sonhar. Achei de uma profundidade e de uma necessidade. Tem um livro que eu li, que eu não li, na verdade, eu não li, que ele está em indicação na minha lista de leitura, que é Precisamos Alugar um Poeta, Precisamos Comprar um Poeta, algo do gênero. Se você já leu esse livro e sabe do que eu estou falando, deixa aqui nos comentários também, se você já gosta, porque ele já entra na próxima leitura. Pelo que eu entendi, que eu ainda nem li nada, né? Eu só recebi indicação e guardei o título para mim. Essa necessidade da poesia, dessa necessidade da relação com o misticismo, com o mágico. E o Me Alugo para Sonhar, eu acho que ele fala um pouco disso, sabe? Dessa necessidade da comunicação com o sagrado. Eu acho que nós, como seres humanos, nós precisamos nos conectar com algo. E mesmo que seja supersticioso, mesmo que seja apenas um sonho, eu acho que existe uma necessidade nossa de ter essa tradução, né, dos corpos celestes e de religiosidade, de Deus, seja lá qual for o nome que você dê a ele. Mas eu acho que ele fala sobre essa necessidade da conexão com o místico. Eu diria que seria um conto religioso, como a Santa, né, que traz esse tema muito diretivamente. Estou falando aqui de uma outra perspectiva. Eu estou falando da conexão com, não da religião. A Santa, ele é um tema até religioso. Ele fala, né, do catolicismo. Na verdade, eu acho que Garcia Marques ele era católico, porque alguns temas se repetem, né? Que faz total sentido. Mas eu acho que esse conto, ele falaria sobre isso. Só Vim Telefonar é o terceiro conto da minha lista. E, gente, que incrível. Fiquei, assim, impressionada com esse conto, assim, de uma crueza. Né? Um conto cru. Um conto até que você... Ai, sabe? Tipo, você... Esse livro, na verdade, eu até demorei bastante pra ler ele, porque tinha uns contos que mexia comigo, eu deixava quieto por uns dias. Mas, e esse foi um desses, assim, tipo... Quarto conto, A Luz é Como Água. Minha gente, que lindo. Apaixonei por esse conto. Ele é de uma pureza, assim, de uma profundidade. E no final você leva um tapa na cara tão desmiolado que eu acho que eu fiquei rebolando por 3 dias do tapa, assim, rodando. O último conto que eu selecionei, assim, dos meus favoritos foi O Rastro do Teu Sangue na Neve, que de fato é o último conto do livro e foi um dos primeiros a serem escritos, acho que foi o primeiro ou o segundo, que ele fala lá no prólogo. Se traduzir esse conto em uma palavra seria desespero. E assim, de uma forma muito bem construída. Nossa, como é bom. Não sei, não posso dizer a vocês, tipo, por conta disso. Não, é aquele pontinho que a literatura acerta dentro de você, sabe? Aquele cantinho que você faz, tipo, relacionou-se, né? E às vezes você nem sabe aonde é esse pontinho e o que é que ele acessa, você só sente. A literatura é isso, minha gente. A literatura é um negócio lindo, você sente, você se entrega. Precisamos acabar é ótimo, acabar com o analfabetismo. Eita. Vou dizer aqui os outros contos do livro. Boa Viagem, Senhor Presidente é o primeiro conto. O Avião da Bela Adormecida, uma gracinha também. Assombrações de Agosto. Qual foi o meu critério para colocar Assombrações de Agosto não em cima? Não faço ideia. Esse conto é muito massa, mas eu acho que ele é de outro lugar, assim, uma coisa mais dark, assim, eu gosto. Mas, assim, muito bom. Maria dos Prazeres, que é bem interessante. 17 Ingleses Envenenados, Tramontana. Gente, de fato, eu não sei. Eu realmente fiz essa lista. Devia estar em cima. É incrível, maravilhoso, assim, de uma profundidade do ser humano.
E o final, o último de todos, é o Verão Feliz da Senhora Forbes, que foi também, né, tava juntinho lá do Rastro do Teu Sangue na Neve, que eles foram os primeiros contos a serem escritos por Gabriel Garcia Marques para os 12 Contos Peregrinos. Muitos dos contos que ele foi construindo para esse livro, eles viraram livro, filmes, viraram séries de televisão, assim, então foi um processo de muitas produções até chegar nesse livro, né, nessa edição final. E assim, agora que eu entendi Gabriel Garcia Marques, talvez eu consiga finalizar a leitura, né, de Amor nos Tempos do Cólera e dos 100 Anos de Solidão, que eu ainda não consegui. Mas aí me conta nos comentários se você gostou desse livro, se você não gostou desse livro, se você já leu Gabriel Garcia Marques, o que você já leu de Gabriel Garcia Marques, e vamos conversar sobre literatura. E é isso, gente. Essa foi a indicação literária de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like também e deixar nos comentários o que você achou e o que você acha. Até a próxima!